Versículo 25 de Mateus 6. Por isso vos digo, não estáis ansiosos quanto à vossa vida. Achou 6, 25? Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual que vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem ceifam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pai, em nome de Jesus, assim damos graças ao Senhor pelo teu favor, pelo teu amor, pelo teu perdão. Pedimos, ó Pai, obrigado ao Senhor por sua palavra, que é alimento para o teu povo, Senhor, de geração a geração, e assim tem nos alcançado, aonde a sua palavra nos alimenta, nos fortalece, nos direciona, ó Deus, por um caminho plano, reto e perfeito. Assim damos graças ao Senhor por sua palavra. Continue conosco. Pai, abre a porta da tua palavra nesta noite. Fale com a tua igreja, fale aos corações de uma forma que só o Senhor sabe como falar. E assim, Senhor, a sua palavra vai e produz os efeitos a qual o Senhor a tem enviado. Senhor, nesta noite, te louvamos e te adoramos. Cremos no teu operar e no teu agir. Senhor, liberta vidas, cura as vidas. Senhor, salva. Que vidas rendam aos pés de Cristo. Que haja corações arrependidos, Senhor, diante da sua palavra, diante da sua presença. Que nossos corações estejam atentos ao teu ouvir, ao teu falar e ao teu agir. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, alcance, Senhor, cada vida em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Glória a Deus. Nós estamos felizes por mais este dia que fez o Senhor. E o Senhor vem trazendo alegria para mim e para você, em meio às adversidades da vida, do dia a dia.
E nós vemos esse cuidado do Senhor Jesus de vir passando, ensinando as Escrituras, né, em seu tempo, e tem alcançado em você nesse tempo. E nós vemos a importância de tudo. Nesse versículo que nós lemos, o versículo 33, é um versículo muito chave, de todos que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui, né, esse ensinamento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, olha que ensinamento o Senhor Jesus está dando, deixando para o seu povo. Ele está falando do reino dos céus. Por quê? Já existia o reino da terra, o governo, o sistema. E nós olhamos para essa palavra que Jesus está tentando fazer com que as pessoas venham entender esse propósito de Deus. Jesus está falando do reino dos céus, do reino de Deus. E olha que cuidado. Muitas das vezes as pessoas viram. Jesus, ele nasceu, né, de Maria, nasceu, né, gerado pelo Espírito Santo de Deus, para esse propósito, fazer com que as pessoas entendam o reino de Deus, a vontade de Deus aqui na terra, enquanto as pessoas venham entender. Quantas coisas Deus, ele fez o céu, a terra. Deus, ele fez todas as coisas. O ser humano já havia um reino governante naquela época, e Jesus vem ensinar não o reino da terra. Jesus vem ensinar o reino do céu. Ele vem ensinar algo que a humanidade estava precisando aprender, estava precisando saber. Então, a humanidade estava precisando de saber, de conhecer sobre um reino diferente daquele a qual eles estavam acostumados a viver, a qual eles tinham formado família, eram pessoas ansiosas demais, preocupadas com aquilo que iria comer, com aquilo que iria beber, e esquecia daquilo que Deus já tinha feito, que era cuidar, né, de todas as coisas, das aves dos céus, das plantas, de tudo. E nada disso eles se preocupavam. E Jesus, ele veio ensinar sobre isso, o reino de Deus, a pessoas viventes na terra. Sabia do governo, sabia dos ensinamentos dos pais, eles sabiam de muita coisa. Por que agora Jesus vê essa necessidade de ensinar sobre o reino de Deus? Porque faltava isso no ser humano, viver as coisas de Deus, obedecer à vontade de Deus. E para isso acontecer, as pessoas precisavam aprender sobre o reino de Deus. Uma vez, viram Jesus, né, conseguiram chamar muitas pessoas, né, que ele curava, ele libertava, ele transformava as pessoas, e ali formou uma opinião de pessoas terrena, e queria que ele fosse rei deles, governante deles. E Jesus deixou bem claro para eles: o meu reino não é dessa terra. Eu não sou daqui, eu vim aqui para ensinar vocês. Eu não vim para ficar, não vim ensinar vocês como ganhar dinheiro, como ser profissional. Não, eu vim ensinar vocês com uma missão sobre a vontade de Deus, a vontade do Pai, para que mudasse o coração de vocês, para que mudasse a mente de vocês. Isso que Jesus veio fazer, ele veio trazer uma mudança mental. É isso que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo disse assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos no vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
de Deus. Uma mente transformada para entender a vontade de Deus. Não uma mente conformada com este mundo. Nunca irá entender a vontade de Deus. Às vezes as pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Mas você se conforma com esse mundo, com o curso do mundo. É por isso que o diabo tem cegado o entendimento de muitos. Você sabia que o diabo cega as pessoas para não entender a luz do Evangelho, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê? Há uma guerra no mundo espiritual para que as pessoas não ouçam a voz do Espírito. A palavra de Deus é Espírito e vida. Há uma guerra para que as pessoas não ouçam a Deus. Porque quando você ouve atentamente, você comerá o melhor dessa terra. Você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. E é por isso que há uma guerra neste mundo muito grande, aonde a ansiedade, a ociosidade está prendendo as pessoas. Como Marta, por exemplo. Marta foi falar com Jesus que Maria não estava ajudando. Maria não estava ali junto com ela, fazendo o alimento para que todos viessem comer. E Jesus, ele explica a Marta sobre o reino de Deus. Ele explica a Marta que quem conhece do reino de Deus não vive sobrecarregado e ansioso ou ansiosa. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, por que estás ociosa e sobrecarregada? Marta não estava entendendo sobre o reino de Deus. Maria, sim, foi aos pés de Jesus. Maria foi ouvir. Maria parou para ouvir a Jesus, o ensinamento de Jesus. Gente, Jesus conhece o teu coração. Quando você quer e quando você não quer. Quando você aceita e quando você não aceita. Quando você gosta e quando você não gosta. Ao ser humano você pode até enganar, disfarçar. Mas a Deus não. Porque Ele fala com quem quer ouvir. Ele ensina com quem quer aprender, para quem quer aprender. Então Ele está trazendo no reino dele uma nova ideia, um novo pensar, um novo ser sobre o reino de Deus. Olha a missão que ele teve. Ele se sacrificou em uma cruz pela missão de Deus, pelo reino de Deus, pelos propósitos de Deus. E você não quer ser tocada, você não quer ser constrangido, constrangida, você não quer ser passar por situações difíceis. O reino de Deus é totalmente ao contrário ao curso desse mundo. Totalmente. Ou você vive igual todo mundo, ou você decide ser diferente. Daniel, você vai começar a caminho de medo. Era um mundo, era um curso, era um governo. Eles colocaram no coração deles o quê? Ser diferente. A proposta que estava sobre o coração deles é ser diferente. O que Deus fez? Foi lá honrar ele. Você quer a honra de Deus? Honre a Deus. Honre a Deus. Honrarei quem me honrar. Deus fala assim. Ele vai te honrar quando você decidir por Ele. Quando você escolher, em nome de Jesus, eu decido pelo Senhor. A minha escolha, a sua escolha, é que faz diferença no céu de Deus. Se você crê no reino de Deus, crê, busque, em primeiro lugar na sua vida, prioridade, reino de Deus, a sua justiça. Sabe como você é justificado? Romanos 5, 1 e 2. Justificados e fortes pela fé em Cristo Jesus, pois tens paz com Deus. Você tem paz com Deus quando é justificado. Ou seja, como é que eu sou justificado? Tendo fé em Jesus Cristo. Como terei fé em Jesus Cristo? Ouvindo a sua palavra. A fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Se você rejeita, você não ouve. Se você diz que não quer ouvir, que não quer saber da palavra de Deus, você está rejeitando um grande conhecimento sobre o reino de Deus. Gente, essa terra já tem gente inteligente demais.
muitos profissionais, muitos governantes, muitos líderes, muitos ganhadores de dinheiro. Mas o que está faltando hoje é pregador do Evangelho. Pessoas que amam o Evangelho acima de todas as coisas. Experimentaram na obra. Paulo estava onde? Em viagem, em missões. Por quê? Jesus confiou a ele. Por quê? Sabia que ele ia fazer. Como Jesus vai confiar algo para você, como ele sabe que você não vai fazer, você não quer, você não gosta, você vai cansar, você vai ver televisão, você vai passear, você vai não sei o quê. Aí quando Jesus vai te dar uma obra, como é que Jesus vai confiar em você em alguma coisa? Eu vou passear, eu vou para festa, hoje não. Não, culto tem todo dia, festa é só um dia. Que coisa doida. Jesus está vendo, Jesus quer que você assuma um compromisso com Ele, com a obra dEle. É isso que Ele quer, que você aprenda a decidir. Não é ninguém que vai te manipular, não é ninguém que vai te obrigar, não é ninguém que vai impor sobre você, se você não tem decisão, se você não tem escolha. Olha o que Jesus está ensinando aqui, nessa palavra. A decisão é sua. Quando você decide estar aos pés do Senhor, quando você decide ouvir o Senhor, quando você decide ler, estudar a palavra do Senhor, Ele está vendo isso. Então, Ele vendo você decidindo por Ele vai confiar algo em você. Já parou para pensar? Por que Jesus não deu dons e talentos a algumas pessoas? Porque Ele sabe que não pode confiar. Se Ele dá dons e talentos, é porque Ele confia na pessoa. Ele tem uma obra de missões. Missões, você sabe que não é fácil. Você tem que buscar o Senhor para ter direção. Você precisa evangelizar. Você precisa participar de arquivos. Você precisa de aprender dos tipos de missões. Como fazer missões onde você mora. Na família. Como? As pessoas não se interessam. Eles estão presos nesse sistema, nesse reino mundano. Estão presos, não querem saber nada de Deus. Não, mas eu resolvo com Deus. Não existe isso, não. Você tem que decidir. Deus, talvez você esteja assim, o amanhã. Gente, o que é amanhã para nós? Amanhã é sexta-feira, no nosso entendimento. Mas o amanhã pertence a Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que você precisa, o que você passa, o que você sente, o que você gosta, o que você quer. Ele sabe de tudo, mas ele não pode decidir por você. A não ser que você mesmo decida escolher a melhor parte. Todos precisam aprender sobre o reino de Deus. Ao Sermão do Monte, totalmente diferente aquilo que eles sabiam, tudo aquilo que eles faziam. Até para perdoar, Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar alguém que me ofendeu? Até 7 vezes. Jesus olhou para Pedro, Pedro estava usando esperteza. Por quê? A lei obrigava a perdoar 3 vezes. A lei obrigava a perdoar 3 vezes alguém que me ofendeu. Pedro botou logo 7. Aí Jesus falou: Pedro, não te digo 7 vezes, porém, te digo 70 vezes 7. Pronto. Jesus falou: isso você que tem algo e vai dar. E acabou. É ilimitado. Gente, é você. Ninguém pode falar: faz isso, faz aquilo, como isso, como aquilo. É você que tem. E Deus não gosta de nada, nem de obrigado, forçado. É pelo Espírito do Senhor. Porque o Espírito Santo pode falar com você. Aonde que ele fala? No seu coração. O Espírito Santo fala no seu coração sobre as coisas do reino de Deus. Gente, entenda uma coisa: as coisas do reino de Deus é algo novo, não é algo que já existe pelo homem, pelo governo, não, pelos filósofos, não. Vem de Deus.
Por isso que Jesus veio à Terra para ensinar. E quem é o nosso Senhor e Salvador? Jesus Cristo. Eu vou aprender de quem? Quem é que sabe alguma coisa nessa terra? O presidente, o governante? Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe o que é melhor para a tua vida. Eles só entendem lei de governo. Mas quem é que sabe mesmo que é melhor para você? É o Espírito Santo. É a palavra do Senhor. Então, como buscar o reino de Deus? Aonde achar o reino de Deus? Você acha hoje no seu coração. Porque o reino de Deus é chegado a vós. Como? Porque o amor de Deus, quando ele é derramado no seu coração, você tem algo novo dentro de você. E isso novo vai mudando a sua vida. Quando é que buscamos, o reino de Deus? Como é que buscamos? De todo o nosso coração. Ou seja, vontade de saber, vontade de receber. O quê? Algo novo. Um conhecimento. É tão bom quando a gente aprende algo novo sobre o reino de Deus, porque ele é derramado em vosso coração. O reino de Deus. Ou seja, como é que o amor de Deus é derramado em nosso coração? Quando estamos já vazios, preparados, limpos, purificados. Porque Deus tem coisa ruim. Deus primeiro ele quer purificar. Tem gente que tem algum ato de bondade, acha que isso é Deus no coração deles. Deus pode tocar. Então, ele diz que o reino dele é paz, é alegria no Espírito Santo. Olha o que é o reino de Deus. Não é nada material, gente. Por isso que não se compara o reino de Deus com esse reino dessa terra. Tem gente querendo igualar. Não, foi Deus que fez. Mas o homem está aí, estão estragando tudo. E conformando e igualando com as coisas de Deus. Achando que todo mundo é igual, todo pastor é isso, todo irmão é isso, toda irmã é aquilo. Achando que todo mundo é igual, não é não. Então há algo novo em alguém que acreditou e buscou e confiou em Deus. Há algo novo. Por que você vê as pessoas parando, desanimando, sendo desencorajadas? Pessoas que estão tristes, cabisbaixas, revoltadas, angustiadas. Por que você vê pessoas frustradas? Por quê? Agora o reino de Deus não, ele não vai te frustrar. Independente do que está acontecendo. No reino de Deus, você tem gozo, você tem paz, você tem alegria no Espírito Santo. Como Paulo e Silas na prisão, eles continuaram tendo o Espírito Santo. A missão, o reino de Deus. Eles foram humilhados, apanhados, foram lançados em uma prisão. Julgado por toda a sociedade como quem não presta. Eles estavam fazendo o que naquela prisão? Murmurando, reclamando, botando a culpa em alguém? Não! Jesus, eu te sirvo. Por que o Senhor deixou passar por essa humilhação? Fazendo isso? Não! Louvaram e oraram. Como ser afligido pelos homens. Quantas pessoas que não sabem o que é isso? Não sabem o que é viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ei, entenda, o verdadeiro evangelho é você cumprir a missão independente da ação ao contrário da tua vida. Daquilo que está ao contrário. Estão te tentando parar, te botar medo, fazer algo contra você, mas você tem uma missão a fazer, você vai embora. Você vai fazer. Quanta gente já largaram o ministério, tocava instrumento, cantava, pregava, ensinava, largaram a obra de Deus porque foram perseguidos, caluniados, foram rejeitados, foram humilhados. Ei, você tem que continuar fazendo a obra, cumprindo fielmente o seu ministério, cabalmente.
confiando no Senhor, seu Deus, que te chamou, que te alistou para uma grande obra. Então, o reino de Deus, ele é isso, não é comida, não é bebida, mas é gozo, alegria, paz no Espírito Santo. Você tem isso no teu coração, paz, alegria no Espírito Santo. Você confia que o teu amanhã será produzido por Deus. Você confia que Deus está agindo. Você diz assim, estamos alegres por esse dia que fez o Senhor. Independente da situação, independente da dificuldade, independente da luta que você possa estar passando. Aleluia. Deus, Ele quer ver isso no seu coração, essa aceitação do reino dEle, porque você vai ter paz, você vai ter alegria, independente do que estão fazendo ou falando de você. Você não vai desistir do chamado, você não vai desistir do desígnio de Deus na sua vida. Quando você está desistindo do teu chamado, não é do vizinho ou da vizinha, não. A outro faz, não. É o teu. Quem tem que cumprir é você. Independente de como você está. Se você está feliz, se você está gostando, se você não está, você tem que estar lá. Plantando a semente. Como? Gemendo e chorando. Você tem que estar plantando a semente, gemendo e chorando, e crendo no quê? Que você vai voltar. E quando você voltar, você volta com seus molhos cheios. Glória a Deus. Realizados. Como aquela que cumpriu fielmente o seu Aleluia. Não foi isso que Jesus falou? Está cumprido. Está consumado. Está feito. Jesus falou, Pai, me glorifica, porque eu te glorifiquei. Dá para você glorificar o Senhor nessa terra? Dá para você adorar o Senhor nessa terra? Dá para você cumprir o ministério? Dá para você fazer a obra de Deus? Porque Ele tem chamado. Ele tem chamado. Porque fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai aperfeiçoar a sua vida. Olha, eu não sei como falar, eu não sei o que fazer. Se Ele te chamou, você tem certeza? Ele vai cumprir na sua vida as realizações do seu chamado. Jeremias falou isso para Deus. Eu não posso de uma criança. Deus falou, não fale mais isso. Porque tu és uma criança. Deus falou para ele, pare de falar isso. Eu não sei falar, eu só falo uma criança. Deus falou, pare de falar isso. Eu chamei você para ser profeta para as nações. Você vai proferir. Ei, profere. Profere, tem gente que só fala em derrota, desgraça e miséria. Fala coisa boa, profere, Jesus vai mudar, vai restaurar, vai cumprir promessa, vai abençoar a tua vida, a tua casa, vai abençoar o teu vizinho, teu parente, teu amigo. Aleluia! Fale até para quem não crê, Deus vai mudar a tua vida. Glória! Fala assim, você não precisa ser crente não, mas eu creio que Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, porque eu creio. Você não é limitado no que a pessoa diz para você, não. Você tem que romper, né, com as impossibilidades. Não posso, não dá, não consigo. É você que está dizendo isso, como a tua alma pensa. Assim tu és. É você que está dizendo que não pode nada, que não vai ver nada. E dentro dessa busca do reino de Deus, pelo Espírito Santo, pelo operar, pelo agir dele, ele quer que você busque ali as armaduras espirituais. Está lá em Efésios, capítulo 6, do 10 em diante. Para você buscar as armaduras espirituais, cada arma ali tem um significado para defesa e ataque. Você tem o capacete da salvação, você tem a espada do Espírito, você tem a couraça da justiça, você tem o cinturão que é a preparação do Evangelho, a sandália você tem também. É isso, que é a preparação do Evangelho. Gente, você tem a couraça da justiça. Deus quer que você busque as armas espirituais.
Para quê? A gente está em guerra. Está pensando que o diabo está satisfeito com a tua vida? A função dele é matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio fazer, Jesus veio fazer isso. A função do diabo é ver o ser humano fracassado, derrotado, escravizado nele. Mas Jesus o que? Ele liberta através do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O diabo não vai pisar mais em você, não vai mais te envergonhar. Pastor, e os problemas? Ué, vai andando, porque ele vai se distanciando. Porque a função do problema é te parar. A função do problema que se levanta é como uma muralha impedindo de você avançar, andar, crescer, conquistar, obter. Você sabia disso? Que todos os problemas que vêm sobre você, o único objetivo dele é te parar. Porque Deus sabe que você vai na frente, vai produzir, vai frutificar, vai fazer coisas. Aleluia! E Deus sabe disso, que Deus não me parou. E o diabo, vendo a obra de Deus, ele não quer que você chegue lá, naquela conquista que Deus tem, e mais acrescentar na tua vida. Porque esse é o desejo de Deus, gente. Para mim e para você. Qual foi o chamado do Abraão? O que Deus falou para ele? Foi para o Abraão. E você? Não é nada? Você não é ninguém? Não, Deus. Eu vou te atender. Mas as bênçãos o Senhor deixou tudo para o Abraão. É isso que Deus quer que você fale com ele? Você não tem direito das bênçãos prometidas de Deus? E Deus é o homem para mentir? Não é. Nem filho do homem para se arrepender. Havendo ele de novo falar, havendo ele falar, não o cumpre lá na tua vida. Se Deus falar com você, pode o diabo gostar, não, mas Deus vai cumprir na tua vida. Glória a Deus. Você não precisa dos outros gostar, não. Você não precisa, não. É só você ficar firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. O objetivo do inimigo é paralisar você, para que você não chegue no alvo que Deus preparou para você. Deus, ele lança você. Ele lança você, tem um alvo para você. Cada um de nós aqui há um chamado específico. Nós se ajuntamos para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para testemunhar das maravilhas de Deus. Mas o chamado, ele é único. Você que tem que despertar e saber sobre o propósito de Deus na sua vida. Desperta o dom que há em vós. Como é isso? O que é despertar? Despertei do sono, acordei. Quando você acorda, você abre os olhos, você tem visão, você se levanta, você vai fazer algo. Isso é despertar. É ficar sabendo do teu chamado e ir embora. Cumprir o teu chamado, a sua missão. E quem vai recompensar você? Aquele que te chamou, aquele que te alistou para o exército dele. Ele é o Senhor Jesus, gente. Confia no Senhor e faz o bem. Essa caminhada de recebermos as armaduras espirituais, ela é tão importante para a nossa vida que ela nos dá o conhecimento de Deus. O profeta Oséias, capítulo 6, tem fala sobre isso, de andarmos e prosseguir em conhecer a Deus, ao nosso Senhor. Ele fala sobre isso. E a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta do conhecimento. Você não sabe. Aí sim é o que destrói. Agora, se você tem sabedoria de causa, você vai usar a sabedoria e vai vencer a batalha que você está travando. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou decidir? O que eu vou escolher? Conhecimento de causa. O que Jesus faria nessa causa que você está passando? Vamos saber dele. O que ele iria orientar você? Como é que ele vai te ajudar a vencer essa situação? Tem pessoa que incentiva para o mal.
Tem pessoa que dá conselho para o mal. E aí? Você vai ouvir quem? Jesus, gente. Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, ele vem ensinando que a gente é totalmente diferente do mundo, do curso do mundo, do reino da terra. Então, é isso que o Senhor quer de nós. O Pedro, né, 2 Pedro 3,18, ele fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gente, sabe o que significa isso? É você saber quem é Jesus e o que Jesus tem para a sua vida e o que Ele prometeu para você. Glória a Deus. Não precisa você saber para pregar, para ensinar, para ser isso, para ser aquilo. Não, é só para saber que Jesus é contigo, que Jesus pode todas as coisas. Ele é maior em você do que o que está no mundo. Jesus é maior estando contigo. O Espírito Santo em nós, ele é mais em nós. Por isso que você vê Paulo com todo sofrimento, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo falou que Jesus ia lá dar força a ele, dar escape, dar livramento. Jesus supria as necessidades, realizava o que ele ia efetuar. Olha o que Paulo fazia. Ele sofreu muito, gente. Paulo sofreu muito. Mas qual foi, né, a decisão daquele que entendeu o chamado? O cara era perseguidor da igreja. Aspirava nele maldade. Aspirava nele ver os outros morrer, ser preso. Aspirava nele ver os outros apanhando. Ele tinha prazer nisso. Ele tinha prazer nisso. Depois, ele passou por tudo isso. Ei, cuida da tua vida. Acredite em Deus acima de todas as coisas. Que Deus existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. É essa fé, é essa palavra que nos aproxima de Deus. Não é nada nem ninguém que nos aproxima de Deus. É a palavra do Senhor. Há uma aliança que Jesus fez. Glória! Entre eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. Há uma aliança que foi feita. Então, quando você chama o Senhor, Senhor, que essa aliança esteja na minha vida, inquebrável. Aí você faz essa aliança com o Senhor. Você vai ver quantas guerras Ele vai lutar com você. Vai ter guerra, Ele vai estar só de perto, só de fora, vendo você como vai agir. Vai ter guerra que Ele vai entrar com você. Vai ter guerra que Ele vai lutar sozinho com você. Você precisar da tua ajuda, é só confiar nele, que Ele pode todas as coisas na sua vida. Confia no Senhor. Jeremias 17:7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós estamos aqui proferindo. Deus tem uma grande obra na tua vida. Confia no Senhor. Ele tem coisas maiores. Pensem eu o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de males, para vos dar um futuro que desejas. O que você deseja? O que você deseja para a sua vida? Seu futuro não vai ser igual, não. Seu futuro não vai ser igual à situação de hoje, não. Seu futuro vai ser diferente, vai ser alegre, vai ser próximo, vai ser abençoado, vai ser diferente. Você tem que ver Ele. Você não vê? O que você vê é só problema, sem esperança. Até que o nouro é benção. É isso que Deus quer que você veja. Você é bem-aventurado que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E a esperança no Senhor não traz confusão. Quem faz confusão é o ser humano, é o diabo que confunde a mente e o coração das pessoas. É pessoas despreparadas que arrumam a confusão. Mas a palavra do Senhor nunca vai frustrar você. Nunca vai te decepcionar. A palavra do Senhor é confiável. A
palavra do Senhor é firme, ela é de geração a geração. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não hão de passar. Se você confia que Deus mudou a vida de outros, Ele pode mudar a sua também. Do jeito que Ele mudou muitas vidas, Ele quer mudar a vida hoje. É nesse lugar que nós estamos proferindo mudança na tua vida, um novo começo, o começo das grandes obras, das grandes coisas na tua vida. Nós estamos aqui com o propósito de proferir, pregoar as boas novas do Evangelho. Não é nada velho, não. Nada passado, costume, doutrinas que pesam e julgam nas pessoas, não. É para tirar fardo. O Evangelho verdadeiro tira fardo. Que as pessoas apontam, acusam e condenam as pessoas. É igual Davi quando foi confrontado ali pelo profeta Natan. Natan contou a história para Davi. E ele foi ouvindo aquela história, cheio de fúria, cheio de vingança dentro dele, cheio de coisa errada. E ele disse assim: trago esse homem até mim, que esse homem eu mesmo julgarei e o condenarei à morte. Ó, a história era sobre ele. E agora? Ele estava julgando e condenando alguém à morte, mas o pecado estava nele. Quando você vê alguém julgando demais os outros, condenando os outros, opa, tem uma ponta de coisa ruim ali dentro. Você conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Então, nós cristãos não fazemos isso. Senhor, tenha misericórdia daquela coisa. O Senhor fala com Deus, tenha misericórdia daquela coisa. Está me irritando, está me chateando, está me zangando, está... O cristão ora assim. Deus tem misericórdia das pessoas. Por quê? A Bíblia diz que terei eu misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A misericórdia, Tiago diz, triunfa sobre o juízo. Foi dado juízo para a pessoa, julgada, mas a misericórdia está assim. Olha que coisa linda. O Evangelho é isso, não é esse mundo aqui não. Ele está aqui de passagem. Quem quiser ficar, fica aí com tudo. Com tudo, tem até dívida para ficar. Quem quiser a dívida, quem quer a dívida aí, levanta a mão. Quer o Léo assustando, quer Léo. Então ninguém quer, gente. Mas Jesus, ele vai mudar essa história. E você vai ver a diferença, o que vai acontecer se perdem, não sabe tomar atitude, não sabe escolher, caminhos errados, pioram tudo. Pioram tudo. Os caminhos errados que você escolhe vai piorar a tua vida. Se você ouvir a palavra de Deus, o teu caminho será certo. Porque há caminhos para o homem que parecem direito, mas o fim desse caminho é morte, tragédia, vergonha. Agora toma a decisão no caminho do Senhor para ver. O Senhor é que vai honrar a sua vida, pela sua decisão, pela sua escolha. Se você escolher confiar no Senhor, Ele vai te honrar, Ele vai te ajudar. Confia no Senhor, Ele está perto. Ele está lá no trono dele, está perto na visão em nós. Está nos vendo. Imagina Deus olhando para você agora. Imagina Deus olhando para mim agora. Veja o que Ele quer fazer para nós, o que Ele quer realizar, até mesmo através de mim, de você. O que Ele quer fazer? Você já parou para pensar no que Deus quer de você? Ore, quando você estiver orando, você fala assim: Deus, o que o Senhor quer fazer nesse tempo através de mim? O que o Senhor quer mudar através de mim? Então confie em Deus. O resto é balela, é mentira e é engano. Então,
Gente, confia no Senhor Glória a Deus. e faz o bem. E Ele concederá o desejo do teu coração. Quando você entende os propósitos de Deus para a sua vida. E veja quanto é importante a gente buscar o Senhor. Olha o Jó. Olha o que o Jó diz. Ele diz que agora ele entende a vontade de Deus para a vida dele. Bem sei. Bem sei. Jó, ele deixa bem claro essa certeza. Ele fala que conhecia a Deus de ouvir falar. Agora eu conheço como o Senhor é. São experiências que você precisa ter. Qual foi o fim de Jó em suportar todas as aflições? Qual foi o fim? Resultado de uma bênção e dor. Olha como Deus honrou Jó. Em todas as áreas. Na área física, sentimental, familiar, os filhos. Deus prosperou a vida dele. E assim Deus quer fazer na tua vida. Ele vai prosperar a sua vida. Por quê? Jó teve paciência. Jó confiou no Senhor. E quando você confia no Senhor, a sua vida vai mudar. Então, confia no Senhor. O resto vai passar. O resto vai ficar para trás. Porque quando você confia no Senhor, você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Então, Deus falou com os seus servos sobre a busca do conhecimento dele, de saber a vontade dele. O que você tem buscado saber hoje? Será que você tem colocado o teu coração diante do Senhor, em saber a vontade do Senhor para a tua vida? Você tem orado, Senhor, me faz saber, me faz entender a tua vontade para a minha vida? Você tem buscado isso nas suas orações? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para essa geração, para os meus parentes, para os meus amigos? O que o Senhor quer que eu venha fazer? Pergunte a Deus. Ele vai te mostrar, Ele vai te dar sonho, visão, revelação. Ele vai te dar na palavra, Ele vai te dar no louvor. Gente, como Deus opera, está no coração dele. O meu e o seu é para receber a direção de fazer. É isso que Deus quer. Algo que está no coração de Deus. O coração de ardente. A presença do Senhor está aqui. Aleluia! Está aqui a presença do Senhor. O Senhor está aqui, está falando com você, está falando sobre sua vida, sobre o seu futuro. Ele está falando sobre o melhor que Ele tem para você. Glória! É isso que você tem que atentar. Não fuja da presença de Deus, do chamado de Deus, das coisas de Deus. Fique firme no Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Sabendo onde buscar, né, o reino de Deus. Se você souber disso, se você souber aonde buscar o reino de Deus, Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus falou: você quer as coisas do reino de Deus? Busque Jesus. Busque saber sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus para a sua vida não é a vontade de Deus na vida de alguém. A vontade de Deus na sua vida é algo específico. Você é única, você é único, específico para aquela missão. E nada vem além do que você pode suportar, do que você não pode fazer. Você pode, você é capaz em Deus, fortalecido em Deus. Confia nisso. Deus vai te dar a vitória a cada dia. Vamos colocar em pé, já estamos, né? Em pé, vamos agradecer a Deus. Fale com o Senhor nesse momento. Esse é o momento que você ora, dentro do que você tem ouvido. Esse é o momento de você falar com Deus. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Fale com Deus nesse momento. Se você veio aqui para isso, não se preocupe não, fique atento
né, a pregação, que ela é para você, ela é para sua casa, para sua família, é o melhor de Deus para a sua vida. Fale com Deus nesse momento, o que você entende da vontade de Deus para a sua vida, os planos de Deus para a sua vida. Então vamos falar com Deus. Olha a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu peço obrigado ao Senhor pela vida de cada um dos seus filhos que aqui se encontram. Estou ouvindo, Senhor, a sua palavra, Senhor, sobre o seu reino, sobre a sua vontade, sobre o seu querer, sobre os seus propósitos, Deus, na vida de cada um. Só o Senhor sabe o que tem passado, vivido, cada um dos seus filhos. E eu peço ao Senhor que ajude, Senhor, os seus filhos a entender a tua vontade, que esta é a maior guerra que existe no mundo espiritual, para que não haja entendimento da tua vontade, para que não haja compreensão, para que não haja busca de coração, Senhor, a sua palavra. E eu oro, Senhor, para que todas essas barreiras ao contrário venham cair por terra, as correntes sejam arrebentadas, Senhor, em nome de Jesus, esse gigante seja jogado por terra, que tenta prender, amarrar, que tenta humilhar seu filho, sua filha, ó Deus, que tenta paralisar, escravizar. Pai, em nome de Jesus, esses demônios são amarrados e são expulsos, ó Deus, em nome de Jesus, que impede, Senhor, o crescimento da tua palavra, meu Pai, nos corações, porque o conhecimento vai dar direção, vai dar escolha, vai dar sabedoria, vai dar a certeza e a confiança do que pode crer no Senhor. Oramos, meu Pai, ao Senhor nesse momento, para que a tua vontade venha se cumprir. Toma essa igreja em tuas mãos, que ela seja uma igreja anunciadora das boas novas do reino do Senhor. Ó Deus, para assim pôr em liberdade os prisioneiros, os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão sendo oprimidos pelo diabo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesse momento, pela vida dos seus filhos, por aqueles que estão nos assistindo na sua casa, no seu trabalho, na sua condição, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, muda essa história, que teu nome seja engrandecido nesse coração, nessa vida. Senhor, essa pessoa que está aí vendo, Senhor, esta mensagem, que haja um poder transformador na mente e no coração. Dê coração novo nessa noite, meu Pai. Tira o coração de pedra, põe o coração de carne, para que teu nome, meu Deus, seja glorificado. Que haja arrependimento, que haja reconciliação, que haja amor, que haja perdão. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Toma cada vida nas tuas mãos, esse lar, essa família. Por isso que nós proferimos, ó Deus, a tua palavra, que sabemos que ela vai e ela não volta vazia. Ela produz os efeitos a qual o Senhor a envia. Senhor, nessa noite, que haja esse efeito, o produzir. Tira, Senhor, as empecilhas, barreiras, Senhor, em nome de Jesus, que erra daqui para colar todo tipo de mal em nome de Jesus. Tome em tuas mãos, Senhor, essa vida, esse lar, essa família. Restaura, Senhor, esse coração. Restaura, Senhor, dá a visão. Abre a visão, Senhor, nessa noite. Abre o entendimento, Senhor, para que a luz do Evangelho, o poder do Senhor, trabalhe e opere, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Oro crendo no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tome em tuas mãos, Senhor, a sua igreja, o seu povo, seus filhos, Senhor, cada vez mais que o Senhor seja engrandecido, Pai, para a honra e para a glória do seu santo nome. Assim eu abençoo cada vida, cada lar e cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Amém. Até aqui. Já ajudou o Senhor.